que eu decidi falar hoje é o fermento químico. Por quê? Porque o fermento químico, ao contrário do que muita gente pensa, ele não serve só para fermentar o bolo. Não. Quais são as funções do fermento químico? Fermentação é a primeira, quando a gente usa no bolo. Quando a gente usa o fermento químico no pão, a função não é fermentação. A função é leveza e maciez. Sério, Gabriela? Sério. Tem muitas receitas de pães minhas que eu uso uma pequena proporção de fermento químico. Tá vendo que tudo é a proporção? No bolo, a gente usa ali 15 gramas de fermento químico no bolo. Por quê? Porque a função principal é fermentar a massa. No pão, eu não tenho essa função. Essa função ela é coberta pelo fermento biológico no pão. Então, o fermento químico vai entrar em uma proporção menor para trazer essa maciez e essa leveza à massa do pão. Tá vendo que a gente consegue aflorar ou não determinadas funções dos ingredientes? Mas a função é a mesma. Eu consigo também mais leveza e maciez no bolo, com uma proporção maior de fermento químico. Só que eu consigo também a fermentação, coisa que eu não preciso no pão. Eu preciso só da maciez e da leveza. Então, o fermento químico entra para trazer essa maciez e essa leveza nos pães e para fermentar e agregar essas características aos bolos. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Quais são as funções, quais características o ingrediente agrega. Quando que eu adiciono o fermento químico no bolo? Isso importa. Vamos trabalhar o fermento químico. Deixa eu explicar. Ontem nós falamos sobre bicarbonato de sódio, né? Que a Gorete estava com dúvida, que lá na Venezuela não tem. Ela queria saber, na verdade, qual era a marca que eu usava do fermento químico. Não do biológico, do químico. E aí, eu quero te explicar a diferença entre o fermento químico e o bicarbonato de sódio. Ontem nós falamos, o bicarbonato de sódio tem uma ação única. A partir do momento que você coloca ele na massa, ou seja, quando ele entra em contato com o líquido, ele fermenta. E só fermenta aquela hora, depois não. Por isso que o bicarbonato de sódio não é recomendado de ser usado sozinho em receitas de bolos, em receitas de pães, porque ele não vai fermentar o seu pão durante o tempo de aquecimento dessa massa. Ele não vai fermentar, ele fermenta na hora do contato com a massa, só. Então, o seu pão, o seu bolo não vão crescer corretamente, o seu bolo, no caso, né? Não vai crescer corretamente com o bicarbonato de sódio dentro da massa. Agora, o fermento químico, você pode ver que ele é uma combinação de bicarbonato, cremor de tártaro e amido de milho. Essa é a composição do fermento químico. Por quê? Porque a gente tem duas ações no fermento químico. A primeira ação, que é a do bicarbonato, quando entra em contato com a massa, com o líquido. E a segunda ação, quando entra em contato com o calor do forno. Então, a gente fala que o fermento químico tem dupla ação. A primeira em contato com a massa, a segunda em contato com o calor. Por isso que ele é o recomendado para uso em receitas maiores, como as de bolo. Por quê? Porque durante o processo de cocção, de aquecimento da massa, eu continuo o processo de fermentação. Eu ainda tenho o crescimento desse bolo dentro do forno. Por isso que ele cresce dentro do forno. Porque eu tenho duas ações do fermento. Uma com a massa, outra com o calor. Então, o fermento químico, ele deve ser adicionado à sua receita de bolo no final. No final. Você fez a sua massa, adicionou todos os outros ingredientes, todos, e aí você vai colocar o fermento químico. Por quê? Isso é importantíssimo. Se o tempo entre a primeira e a segunda ação do fermento químico for muito longo, você tem prejuízos na fermentação. Seu bolo não vai crescer direito dentro do forno, porque eu tenho um espaço muito grande. Por isso que a gente não coloca o fermento químico no início da massa. A gente coloca no final. Por isso que eu não recomendo que você deixe a massa parada na bancada depois que você coloca o fermento químico. Você tem que colocar o fermento químico, forno. Para deixar esse tempo o menor possível entre a primeira e a segunda ação. E a gente tenha uma fermentação eficiente dentro da sua massa, que seu bolo cresça bem. Tá? Então, o fermento químico é basicamente isso. E eu uso nos pães para trazer maciez e leveza em uma proporção menor. Tá vendo como é interessante a gente conhecer os nossos ingredientes?
Eu tenho certeza que muitas de vocês só sabiam que o fermento fermentava. E não sabiam que ele tinha duas ações, que o tempo entre uma ação e outra não pode ser muito longo. Porque eu não sabia. Muitas alunas minhas também não sabiam. Porque isso a gente não encontra na internet. Só receita não vai resolver a sua vida.